Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o Leonardo Santos, junto com meu colega, meu retumbante amigo, colega, Jonadab Carmo de Souza. Mais um vídeo aqui do canal Valores e Negócios. Já quero pedir aí, você que chegou até esse vídeo, vamos falar sobre MEI, vamos falar sobre saúde e segurança do trabalho, vamos falar sobre perícia judicial. Então se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações. Quando você ativa o sininho, você vai ficar sabendo, a plataforma te avisa sempre que nós subirmos o conteúdo novo. Tenho certeza aí que vai ser um conteúdo que vai te ajudar na tua vida profissional. Enfim, em atender todas as demandas, todas as burocracias, que é difícil, né? Com certeza, com certeza. Então, para quem não sabe, né, quem está chegando novo aqui no nosso canal, o Leonardo, né, Leonardo Santos é perito judicial, e às vezes a gente fica com bastante dúvida, né, eu como advogado também, e a gente tem essa relação, né, advogado, perito, juiz, promotor. Então, é uma relação que a gente tem nos processos e às vezes a gente fica com alguma dúvida, Léo. Porque às vezes a gente vê muito perito pedindo, né, solicitando o LTCAT do reclamado, Sim. né? E aí eu queria saber de você, primeiro, o que é LTCAT? Eu acho que fica a primeira dúvida, essa sopa de letrinhas, a gente já falou no outro vídeo, a gente pode deixar aqui também no card, o outro vídeo nós já falamos sobre, iniciamos sobre esse assunto, mas primeiro, o que é LTCAT? E depois, o perito pode pedir o LTCAT? Perfeito, vamos lá. LTCAT, né? É a abreviação Laudo Técnico das Condições Ambientais no Trabalho, tá? É um laudo que toda empresa tem que ter e ele vem de uma legislação que é previdenciária, tá? Sim. Então Então ela não é trabalhista, ela, é previdenciária, e nem é de exatamente. segurança do trabalho também. Se eu não me engano, o decreto 3048, que vai falar vai falar de aposentadoria, tá? Sim. Então, num dos muitos documentos que tem um PPP, que é um documento muito importante que nós já falamos aqui, que é o perfil profissiográfico, acho que eu aprendi o nome, previdenciário. Me criticaram porque eu não sabia falar o nome. Me criticaram porque eu não sabia falar o nome. Gente, são muitas siglas, a gente está ativo aí no mercado, está trabalhando muito e produzindo esses documentos, fazendo avaliações, fazendo programas de gerenciamento de risco. Então, às vezes, o Tico e Teco dá uma... Verdade. Então, certeza. Até a gente recebe muitos comentários, né? Críticas positivas, críticas negativas, a gente filtra tudo, até eu considero aí que vem para somar todos esses comentários, né? E aí até teve um colega que falou, quando tem um vídeo nosso que a gente fala, esse mesmo vídeo que você indicou, a gente fala sobre reduzir o adicional de insalubridade, e era um vídeo assim que nós a gente entendeu que tinha que dar uma pegada assim de como vender o trabalho para o empresário. Sim. Né? Falar a linguagem que o empresário não entende e tal. E a gente fala sobre a neutralização da insalubridade, né? Sim. E aí até teve um colega que comentou, tá querendo, que esse discurso, sabe, meio politizado, tá querendo reduzir direito do trabalhador. Foi mesmo? Teve um comentário desse. Então, assim, até agradeço o colega pela participação, mas assim, a nossa função como profissional de saúde e segurança é a saúde do trabalhador. Do trabalhador, perfeito. Você não está defendendo nem A nem B, você está preocupado com uma segurança e saúde do trabalhador. Exatamente. E assim... Aí você não vai dar o equipamento para ele, você não vai neutralizar ele, vai deixar o cara se ferrar para depois ele pedir insalubridade? Exatamente. E o que é insalubridade? É o risco de doenças. Sim. Tá? O que é periculosidade? É o risco de morte. Sim. Então, eu como profissional de segurança... eu não acho correto o trabalhador trocar saúde por dinheiro. Sim, perfeito. A insalubridade é isso. Perfeito, concordo. Então, se o trabalhador ele ganha pouco, se o salário é baixo, nós temos que correr atrás disso pela via correta. Perfeito. E não, como diz, né, o nosso ministro aí, resolver um crime causando outro. Perfeito. Porque o cara ganha pouco, eu vou dar um adicional para ele, onde ele vai trocar saúde por dia. Verdade. Entendeu? Então, não é assim que funciona. Em momento nenhum a gente quer tirar direito, né? Até o cara comentou lá, tá querendo aumentar o lucro do empresário. Não. O que a gente quer é a saúde do trabalhador. Perfeito. Foi só um vídeo que a gente, né, comentou sobre fazer isso, ou sobre falar para o empresário na linguagem que ele entenda. E eu acho um absurdo
esse tipo de comentário como se lucro fosse crime, né, cara? É. O cara não sabe o que o empresário passa para manter toda uma estrutura, para dar emprego para centenas de pessoas ou milhares, dependendo da situação, Uhum. e da burocracia, do pagamento de tributos, de pagamento de taxas e as cobranças aí dos órgãos fiscalizadores. Ah, o cara tem lucro, é crime. Aham. Ele não pode ter lucro, né? O empregado é digno do salário dele, o empregado pode ter o salário, agora o empresário tá lá para ter lucro. Pô. Sim, Não sim. existe empresário tá lá para quê? Ninguém aqui. Então, ou o governo paga, ou o governo faz pelas pessoas, ou é algo beneficente, que não é o caso, pô. Não é nenhuma ONG. O empresário tá ali para ter lucro, e ter Sim, lucro não é sim. crime. Sim, com certeza. Né, então, e eu acho que, se eu me engano, se eu não me engano, é o Gilmar Mendes que fala, né? Ah, você não pode resolver um crime cometendo Cometendo outro. outro. Sim. Então, assim, eu acho que como profissional de saúde e segurança, eu não tenho que sair distribuindo adicionais, Lógico. porque o cara ganha pouco. Sim. Nós temos que resolver isso por outra esfera, Perfeito. né? Ou correndo atrás, sei lá, discutindo isso com o sindicato, discutindo isso com qualquer autoridade, que eu não sei se vai resolver também, mas a gente não pode resolver um crime cometendo outro. E falando da questão do LTCAT, né, voltando, é um documento previsto numa legislação que é previdenciária, né? E infelizmente, na minha opinião, erradamente, alguns colegas peritos têm por hábito solicitar esse documento na Justiça do Trabalho. Ah, Leonardo, sei que eu vou ser criticado por esse vídeo também, mas... Ah, Leonardo, mas o perito ele tem que se valer de todos os meios, de todas as formas. Na legislação que está sendo... Se eu estou na Justiça do Trabalho, CLT, legislações trabalhistas, não tem porquê você pedir tanto o LTCAT e até ampliando essa resposta, o PPP. Porque são documentos previdenciários. Eles são documentos que são previstos para atender à legislação da Previdência Social. Tá, mas o que o LTCAT, o que contém o LTCAT que é importante assim para a Previdência, ou até pelo fato do perito, eu quero pedir esse documento para poder uma questão, tentar resolver aqui uma questão trabalhista. Perfeitamente. É muito simples a resposta e vou fazer isso de forma bem direta. O LTCAT é um laudo que a conclusão dele tem que ser: o Jonadab tem ou não direito à aposentadoria especial. Ponto. O objetivo do LTCAT é isso. Tá? Enquanto PGR, laudos de insalubridade, o objetivo deve ser: o Jonadab tem ou não direito ao adicional de insalubridade. Tá, mas aí quando você fala o Jonadab tem direito à aposentadoria especial, sim, não é porque ele estava exposto a alguma sim, situação ou algum ambiente perfeito, insalubre que desse direito a ele essa aposentadoria especial? Perfeito, mas a metodologia de avaliação é diferente. Tem agente que é insalubre, mas não configura direito à aposentadoria especial. Entendeu? Você pode ter direito a uma aposentadoria especial, mas não necessariamente ter... É isso mesmo. Nem toda função, todo emprego que é insalubre que você tem aposentadoria especial. Pelo isso aí. contrário. O exemplo mais comum é o frio. O frio não está na legislação previdenciária. Interessante. Entendeu? Então, assim, a conclusão... Então, realmente não tem nada a ver. Não. Até porque essa insalubridade, né, que o perito vai pedir na Justiça do Trabalho, ela vai estar contida nesses outros documentos que você falou. No PGR e no laudo de insalubridade. No laudo de insalubridade. E aí você tem que combinar a NR9, que é uma NR que vem do Ministério do Trabalho, que é uma legislação trabalhista. Sim. NR9 PGR e NR15 insalubridade. Esses são os agentes e a metodologia de avaliação. No caso do LTCAT, normas da Fundacentro e o decreto, que eu não vou falar de novo, senão eu vou falar errado, vamos me criticar o que eu falei errado, mas acho que é 3048, né, que vai falar de aposentadoria especial. Entendi. Então, a metodologia de avaliação é diferente, os agentes são diferentes, a legislação é diferente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se você, como perito judicial, solicita esses documentos, na minha visão, você está excedendo os limites da sua função. Você está avaliando uma coisa que não está sendo discutida naquele processo. E a importância do assistente para impugnar essas coisas, com certeza. Esse tipo de impugnação, porque normalmente o empresário, o reclamado ali que está naquela condição, ele não vai saber ou o próprio advogado, né? Só se for um advogado que já militou muito nisso e já conhece, já trabalhou com outros assistentes e tal, então ele já tem algo formado ali de como impugnar, mas a importância do assistente técnico, né, nesse momento. Com certeza. Porque impugnar esse tipo de pedido, né? Mas você já viu algum laudo, por exemplo, o fato do reclamado não entregar o LTCAT e o perito só por isso dar um laudo desfavorável a ele, só porque não entregou o LTCAT? Várias vezes.
E o juiz embarca nessa? Infelizmente, várias vezes. Mas o reclamado entregou o PGR, e só deixou o LTK de fora? Que aí o cara vai dizer que a empresa não cumpre as etapas de avaliação, que a empresa não fez um documento que é previsto, que era para fazer, entendeu? Mas na verdade, para mim, o perito ele excedeu os limites da função dele, porque o LTK de PVP é um documento previdenciário. Entendi. Entendeu? Ele não tem que avaliar isso. Mas o simples fato do cara não entregar um documento, do reclamado não entregar o documento, é uma presunção? O perito não pode ir no local e pela perícia dele falar o contrário? Falar, cara, ele não entregou nada. Entretanto, o empregado, né, no caso o reclamante, não tem direito por causa disso, porque o cara não entregou essa documentação, mas lá não existia insalubridade, ou não existia periculosidade. O correto não tá ali, né, para isso? O correto seria isso. E assim, a maioria dos meus colegas, profissionais sérios que existem no mercado, eles fazem assim. Se a empresa não entrega um documento, isso não necessariamente vai caracterizar uma insalubridade. A empresa pode não ter feito e ela vai ter um problema com o Ministério do Trabalho na fiscalização, vai ter um problema com a Previdência Social, mas isso em si mesmo não coloca o funcionário numa atividade insalubre ou perigosa. O perito tem condições de ir até o local, de fazer as avaliações, de cumprir as etapas de antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Aí já é uma coisa mais técnica que eu acho que não cabe detalhar, mas o perito judicial, vamos dizer, ele vai, a não ser assim, a tua pergunta é muito interessante, porque vamos dizer que a empresa tenha fechado. Sim. Aí o perito não tem mais como avaliar. Aí eu concordo. Tem lá até o artigo do Código de Processo Civil, se eu não me engano, o artigo 400 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz vai presumir como verdadeiro aquilo que se pretendia provar na ausência do documento e tal. Tem um texto bonitinho lá. Então, assim, se a empresa fechou as portas, se a empresa encerrou as atividades, não tem como o perito ir lá avaliar. Agora, se a empresa não teve nenhum equipamento novo, não teve mudança na estrutura, é a mesma quantidade ali de funcionários, são as mesmas funções, as mesmas máquinas, os mesmos equipamentos, o perito judicial tem condições de ir lá e fazer a avaliação. E aferir se o cara estava ou não numa condição insalubre. Entendi. Então, realmente, no caso de uma empresa que fechou ou que aquele setor tenha sido desativado, então, aí realmente vai ficar uma pressão. Se você não tem a documentação, não tem como fazer o laudo, não tem como ir no local. Sim. Então existe uma presunção realmente de que a pessoa que ela estava exposta, né, sim, àqueles fatores. Mas no caso eu sou contra, assim, o cara tem condições de ir lá avaliar, mas porque não tem um documento, ele não vai avaliar e diz que é. Então, isso é errado. Um período preguiçoso. Mas assim, não são todos, tá? Felizmente, a maioria dos profissionais sérios, né, que estão no mercado há muitos anos, eles vão até o local, se tem condições de avaliar, eles avaliam. Porque entendeu? assim, a gente tem uma justiça muito protecionista ainda, né? Que é a justiça... Isso é a sua opinião. Lógico, a minha opinião. A justiça do trabalho é uma justiça realmente que protege aí o trabalhador. Né? Eu vejo muito, a gente discute muito, fala muito sobre o dia a dia, né, dos seus casos. E a gente vê ainda um juiz, por exemplo, numa execução, que o juiz hoje ele esquece que a execução não é mais de ofício, né? Mas às vezes o cara tá ali porque é uma justiça, como eu falei, como uma justiça que entende que deve proteger o trabalhador, ela faz de tudo para dar uma efetividade aí à prestação jurisdicional e fazer com que realmente o trabalhador receba aquilo que ele tem direito. Entretanto, a gente pega também juízes que, nesse caso, como é a justiça, né, que protege, simplesmente o perito falou aquilo lá e ela, então tá, não entregou, então nem foi lá, ela, pô, se eu sou juiz, meu amigo, vai lá, olha lá, depois você me traz o laudo, me diz. Infelizmente, assim, aí a gente está discutindo, acaba, ainda que sem planejar, discutindo pontos positivos e negativos, né? Sim. Positivo, eu acho que a maioria dos profissionais representa aí, né, um perfil sério, que vai para avaliar, que tem compromisso com a causa, né, não tem compromisso com a empresa, nem com o trabalhador, tem compromisso com a causa. Isso aí, perfeito. Tá? A maioria dos profissionais, eu tenho essa percepção. Agora, o ponto negativo disso, eu, como perito, tenho a percepção, não é a minha opinião, é a minha percepção, é diferente, tá? De repente, para mim, a realidade, para os juízes que eu trabalho, é que se você tem um laudo favorável ao trabalhador, você tem menos impugnação. Sim, perfeito. Agora, se o laudo é favorável à empresa, e para mim pouco importa, eu quero fazer a minha avaliação
técnica, isenta, né? imparcial, tá? Mas eu tenho a percepção de quando o laudo é favorável à empresa, eu tenho mais trabalho para defender. Aí o perito é mais fácil eu ir por aqui. Mas existe assim, por exemplo, existe você conhecer, eu não sei se você pode falar isso, né? Uhum. Mas existe você conhecer já o entendimento do juiz ou do juízo, né? Aquela vara e tal. Uhum. E você até por essa questão de ter menos dor de cabeça, Sim. menos trabalho, você tende a... Cara, esse juiz aqui já entende isso e aí então já vou seguir a linha dele. Então, essa percepção eu tenho, tá? Também tenho uma percepção de colegas, assim como eu, quando ele vê que o juiz tem uma tendência e ele não concorda, ele profissional não concorda com essa tendência, Sim. porque, cara, o laudo ele tem que ser imparcial. Perfeito. Pouco importa se vou receber de A ou de B, quanto que eu vou receber. Eu já deixei de atender juiz por causa disso. Bobo, por que se o juiz já tem um entendimento dele, pra que ele vai mandar fazer perícia? Ele fica nomeando perito até o cara falar o que ele queira. É isso aí. Entendeu? Eu me recordo até de um caso que você... Não sei se era periculosidade... Não sei se era de altura ou se era de poste. De poste, né? De manutenção. Que a altura não tem. E tinha uma... Tem afastamentos. Um afastamento e tal. E você foi lá, fez a perícia, entendeu que não tinha a periculosidade. E o porque eu entendo que nem todo cara tem. E assim, ele julgou... Acho que ele nem te destituiu. Ele julgou contra o seu laudo. Foi. Eu tenho... Eu falo na minha rede social sobre casos que o juiz ele não segue o meu laudo. Tem várias, né? E não é uma questão de demérito. Às vezes, por exemplo, demérito do perito, né? Tem muitas questões que são de mérito. Por exemplo, se eu entendo por uma insalubridade e o juiz não entende pelo vínculo empregatício, sim, aí acabou. Não tem insalubridade, por mais que eu... Porque o pedido... tem uma expressão bonitinha, né? Se o pedido principal se perde, os que derivam dele, né? Então, não tem como entender por uma insalubridade se não tem uma relação de trabalho. Esse caso da periculosidade pós, eu não tenho um entendimento firmado sobre isso. Né? Cada caso é um caso. Eu tenho vários laudos, alguns eu entendi que tinha o direito, outros eu entendi que não tinha direito. Porque tem várias questões técnicas envolvidas. E isso só revela o meu caráter técnico. Por exemplo, se o cara trabalha numa área que é predominantemente por cabeamento enterrado, não tem acesso ao poste. Concorda comigo? Cabeamento enterrado. Se o cara trabalha numa área que é predominantemente de prédios, esse acesso também é bem reduzido, porque o equipamento da empresa de telefonia fica dentro do prédio. O número de acesso ao poste é infinitamente menor do que quando o cara trabalha em casa. Porque as casas, para cada residência que ele instalar, ele precisa mesmo acessar o poste, entendeu? No caso de prédios, não. Então, toda essa análise... eu faço. Mas daí é uma só revela que eu sei. De local, né? Sim. Só que às vezes vem um juiz com um entendimento... Porque ele já acha que tem. Aí ele vai lá, não importa que você botou não na importa perícia, que eu fui e vi. Entendeu? Então, assim, você vê que eu falo detalhes da avaliação que só revela o quê? Pô, esse cara foi lá e avaliou. Perfeito. Entendeu? Mas me parece que alguns... esse caso, inclusive, eu nem atuo mais com esse juiz, porque eu vi que ele tinha um entendimento formado sobre isso. E eu não ia me sujeitar a toda vez que pegar um caso de periculosidade de poste... ter que entender que era perigoso porque o cara acha que tem. Entendeu? Então eu parei de atender esse juiz quando eu vi que ele tinha um entendimento firmado. Na minha opinião, os juízes... Bom, eu sei que você vai discordar, mas eu vou falar assim mesmo. Um juiz ele não pode ter um entendimento firmado, pelo menos na parte da perícia. Porque, cara, a perícia tem essa coisa da avaliação no local. Não, vou discordar, não. Nisso aí eu concordo. Eu acho que senão não precisa de perito, pô. Pra que você vai nomear um perito? Não, porque você já falou. Porque você já falou uma coisa, juízes formam entendimento sobre determinados assuntos. Sim, mas não, pra mim não sobre assunto técnico. Pra mim, assunto técnico cabe a perícia. Senão não precisa do perito. O juiz vai lá e ele já decide. Ele pega o caso e já decide. E não só a questão da participação do perito em si, a perícia como um todo, ela tem esse caráter individual, único. Sim. Entendeu? Não é todo caso o mesmo. Não existe uma perícia exatamente igual a outra. Os casos eles podem ser similares. Tem assuntos que se repetem. A periculosidade em poste se repete. Insalubridade em hospital se repete. Limpeza de banheiro, que é outro assunto que eu discordo, se repete. Então, os assuntos se repetem, mas cada banheiro é um banheiro. Cada poste é um poste, cara. Entendeu? Cada hospital é um hospital. Para isso serve a perícia. Para isso o cara tem que ir lá. Você junta... não, meu entendimento é esse, precisa mais de perícia, não. Aí você falou, infelizmente, o juiz fica... Porque nesse caso é porque, de repente, você não acompanhou
e para saber o resultado final, né? Aham. Mas também o que é muito ruim para as empresas, que a empresa, para recorrer, ela tem que pagar o depósito recursal, que hoje deve estar 10 mil, Isso, 12 mil reais. Então, nem toda empresa tem esse dinheiro, Aham. mais se for uma pequena empresa, para pagar. Porque no caso desse recurso, eu entendo que o tribunal deveria reformar, se não reformou essa sentença. Se a empresa conseguiu chegar no tribunal. Porque, Sim. pô, o juiz não pode julgar contra o laudo. É diferente, ele te destitui, vai ficar nomeando um até e Dizer o que ele próximo. quer. Na hora que ele destituiu por causa disso, o outro já vem e já vai dizer que Já vai dizer que é, que cara, aquilo, aqui porque é isso aí. isso Ele não vai acontece. querer ficar arrumando problema. Já aconteceu comigo de rejeitar a perícia por causa disso. Aham. Você já sabia que o juiz Porque já tinha... eu vi que destituiu destituiu o cara, Aham. porque o cara não disse o que o juiz queria. Aí você E eu ia olhei, falar a mesma eu olhei o coisa. laudo do cara e disse, concordo com ele, eu vou falar a mesma coisa. Não, Entendeu? verdade. A menos que eu vá num lugar e veja uma coisa muito diferente, mas o cara, ele registrou com imagem, ele Sim, falou, ele fundamentou. Bom, eu vou concordar com ele, provavelmente. Então, eu não vou dizer o que o juiz quer, eu vou dizer que não vou fazer. Entendi. Entendeu? Eu não acho que precisa. A gente fala, pô, nosso canal valoriza esse negócio, É. a gente não precisa. Tem linhas que a gente não precisa cruzar. Perfeito. Não precisa eu não vou ser ousado se eu começar a mudar parecer, jogar conforme capa de processo, isso aí isso que não precisa. É, Entendeu? Mas, Léo, falando, a gente já conversou aqui algumas vezes, nós já falamos também sobre PGR, né? E Aham. principalmente se o MEI precisa de PGR. Eu vou fazer uma outra pergunta aqui, se na verdade, boa. se o contratante pode exigir que o MEI tenha PGR, mas assim, resumidamente, que eu sei que nós já falamos também, vai aparecer o nosso outro videozinho aqui em cima, quem quiser assistir. Aham. Mas primeiro, o que é PGR? Segundo, se o MEI precisa de PGR. E terceiro, se o contratante precisa, pode obrigar o MEI a ter PGR. Essa pergunta é muito boa. Bom, o PGR, tá? Como eu sempre gosto de iniciar essa resposta, não é um documento a ser elaborado, é um programa a ser implementado. Programa de gerenciamento de risco. De forma bem rudimentar, vai um profissional de saúde e segurança na tua empresa e vai fazer uma análise, não necessariamente avaliação, Sim. pode ser que ele faça uma análise. Isso eu faço, eu falo muito nas minhas redes sociais, para quem é técnico de segurança, deseja atuar na área, para quem é médico do trabalho, para quem é engenheiro de segurança do trabalho. Eu não vou conseguir fazer um PGR porque eu não tenho equipamento, porque as avaliações são caras. Se você faz uma análise preliminar de risco, se você faz, né, tem lá as etapas, antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Pode ser que não exista, ou que você não reconheça risco, então você não precise avaliar. Tá? Mas o fato é que, independente do precisar ou não de equipamentos para avaliação, o PGR é um programa onde o profissional de saúde e segurança vai até a empresa, até os setores da empresa e vai fazer um levantamento dos riscos ambientais. Tá? De forma a garantir que aquele ambiente de trabalho, ele vai avaliar pessoas, ele vai avaliar setores, vai avaliar documentos, de forma a dizer que aquela empresa, né, aquele ambiente de trabalho não possui riscos ou possui riscos que estão ali controlados dentro do limite de tolerância estabelecido pelas normas. Então, esse é o programa de gerenciamento de risco. E esse é um documento que o perito pode pedir, no caso, quando a gente Sim, está falando de insalubridade, muito comum nas minhas petições. Então, é um programa obrigatório que toda É um empresa programa deve ter. obrigatório que toda empresa deve ter, tá? Entendi. Aí vamos chegar na segunda pergunta, que Se o MEI é obrigado a fazer PGR. de acordo com a NR1, o MEI é desobrigado, Desobrigado. tá? Porém, se você é uma empresa que contrata MEI, você precisa considerar o MEI no seu PGR. Então, a obrigação, ela é do contratante, ela não é do MEI. Sim. Parece que eu estou respondendo a sua terceira pergunta. Isso, eu já ia falar isso. O contratante... Então, vamos aqui dividir os assuntos. Então, primeiro, uma empresa, uma pessoa jurídica aí, micro, pequena, ou média, ou grande empresa, tem que ter o PGR. Tem que ter o PGR. Ponto. É um programa que ela tem que fazer. É um documento que é exigido aí pelos peritos judiciais nas ações trabalhistas. É realmente para a empresa saber os riscos, né, do empregado, da saúde do empregado. Segundo, o MEI não precisa, então, Não precisa. ter esse PGR. Não O precisa. MEI não é obrigado a fazer. Mesmo que ele tenha um funcionário, Mesmo que ele tenha um funcionário, não precisa fazer. mesmo que ele tenha um empregado, ele não precisa Não ter precisa, PGR. não precisa ter o MEI, PGR. né, pode ter até um empregado, então ele não precisa do PGR. Então, terceiro, você falou. Então, mas a empresa que contrata esse MEI, né, para prestar serviço Sim. para ela, porque ele não é empregado, Sim. ele é um prestador de serviço.
Só que a legislação exige que essa empresa inclua esse MEI no PGR dela, é isso? Sim, sim. Sim, porque a organização... Quando você fala incluir esse MEI, como é que você não inclui em funcionário? Você inclui A empresa. a área dele de A trabalho? área Como é dele que de trabalho, o setor que ele vai, se ele vai ter uma planta lá, uma fábrica, alguma Aham. coisa, esse MEI vai atuar, sei lá, num setor. Aham. Então, quando eu for fazer a análise dos riscos naquele setor, eu tenho que considerar, assim como eu considero que tem um operador de produção, um técnico, um ajudante, tem o Jonadab, MEI, porque PJ. no programa, até porque desculpa a ignorância, assim, Sim, porque sim. no programa você identifica os funcionários, as funções, a E os quantidade setores. de funcionários, Os setores. Então, se existe um MEI ali prestando um serviço naquele setor, Ele tem que ser considerado você tem naquele que setor. considerar aquele setor. Né? Entendi. Então eu vou ter lá, operador de produção, o que, que ele faz? Ele opera um determinado equipamento. Aí tem um ajudante, o que, que ele faz? Ele carrega isso, movimenta aquilo, faz não sei o quê. E o MEI, o que, que o MEI faz naquele setor? Eu vou descrever a atividade daquele MEI naquele setor. Eu vou dizer, esse MEI ele está exposto a ruído, a calor e a um produto químico que... Mas então, esse MEI, quando você fala no laudo, é o MEI Jonadab ou é o MEI qualquer um? O Jonadab saiu, entrou o Leonardo, entrou o Francisco, entrou o João, não importa, né? Você não é quando você faz o programa, não é o Jonadab ou não é o funcionário Pedro que está naquele setor. É o funcionário que está lá. Mas você... Se sair o Jonadab e entrar o Leonardo, eu tenho que atualizar o programa, porque sempre que tiver atualização de nome do modificação, sempre, principalmente do MEI, né? Porque o MEI tem uma legislação específica para ele. Se tem um MEI, eu tenho que considerar na minha organização. Sim. Se mudou, por algum motivo eu tirei o Jonadab e botei outro, eu tive uma alteração. Eu tenho que considerar esse novo MEI ou esse novo funcionário na minha organização. É nominal? É nominal, é nominal? Tanto que é muito comum os PGRs ter lista de funcionários. De todos os setores que trabalham naquele... E aí saiu um funcionário, você tem que atualizar o... Atualiza o programa. É um programa de gerenciamento. Ele tem que ser atualizado sempre que tem alteração. Uma empresa de engenharia, de obra, que tem um turnover grande, uma rotatividade grande, você tem que ficar atualizando toda hora. É por isso que tem dimensionamento de técnico de segurança, para essas coisas, entendeu? E normalmente os técnicos fazem isso. É muito comum ver alteração Mas de... assim, quase que não... é imediato? Ou o cara deixa de tempo em tempo... O que eu vejo acontecer na prática, avaliar, tá? fazer outro PGR, trocar, né? Analisar. Normalmente anual. Ah, tá. Tá, o que eu vejo na prática. Tem um cronograma de ações no PGR, tá? Você também não tem funcionário entrando e saindo todo mês. Sim. Tem. Numa empresa. Tem. Na sua empresa tem? Tem. Todo mês entra gente? Entra e sai gente. Rapaz, você tá com a rotatividade alta, hein? Não, porque são várias obras, né, cara? Então você pega aqui, ali, aí, você sabe. E o PGR, nesse caso, ele é por... Ele é por obra. Por obra. Então, assim, qualquer alteração, o técnico de segurança ele tem que fazer. Entendi. E o PGR é um documento que o próprio técnico de segurança pode fazer. Tem discussões aí, vão vir os haters, vai dizer, não pode. Engenheiro, tem uma legislação do Paraná, se eu não me engano, que restringiu a engenheiro e a médico. Aí tem uma discussão jurídica sobre isso aí. Mas, assim, eu vejo as empresas atualizando bastante, assim, o PGR, sobretudo anualmente. Entendi. Entendeu? Criou-se meio que um jargão. Hoje, se eu não me engano, a norma mudou, a última alteração da norma, não prevê alteração anual, mas a antiga tinha, então meio que criou essa cultura de você anualmente ter que atualizar esses documentos. Na prática, o que eu vejo é isso. Mas aí, falando lá sobre o MEI, e o contratante, o cara que está contratando o MEI, ele pode exigir... A gente saiu da pergunta, né? Ele pode e ele não pode, né? Sim. Porque assim... É a liberdade contratual aí, né? Então... ele não pode porque o MEI é desobrigado, mas pela liberdade contratual ele pode considerar isso um diferencial. Pode considerar. Mas o MEI tem como fazer isso? Tem. Tem como fazer. Eu vou contratar um técnico, um engenheiro de segurança, normalmente igual qualquer outra empresa, para fazer uma avaliação naquela empresa, naquele local de trabalho. E aí, no meu escopo de... Vamos dizer que eu seja essa organização que está contratando. Vou colocar lá, ó, por mais que esteja desobrigado, ou nem isso, né? Eu desejo que o MEI tenha o seu próprio PGR lá. Sei lá, porque eu entendo que isso é um diferencial, que eu vou olhar com bons olhos, porque o cara contrata ou ele controla os riscos, sei lá. Por algum motivo eu vou pedir, vou considerar isso, e eu vou ter que permitir a esse profissional de saúde e segurança que vá na minha organização avaliar a atividade desse MEI. Ele vai avaliar lá naquele... Tem que avaliar no setor de trabalho. Mas isso também não vai desobrigar o contratante de ter o MEI no PGR Exatamente, dele. porque isso é um diferencial que ele está, de repente,
querendo, mas isso não tira a obrigação Dele de primária exigir, dele de ter que considerar o... porque às vezes o cara pode querer exigir para não precisar colocar esse e-mail no... Na verdade, ele pode até, também já vi isso acontecer, ele pode exigir para que ele pegue esse programa e coloque dentro do programa dele, para ele não ter esse trabalho de avaliar. Ah, entendi. Pode ser uma opção. Entendi. Então, assim, a minha resposta para a tua pergunta é sempre pode e não pode. Não, tem liberdade de contratar, o MEI quer, não quer, mano, segue a vida, vai para outro canto, porque eu exijo que você tenha o PGR. Mas a gente vê muito, cara, é uma burocracia maior para o MEI, né? Na verdade, a ideia do MEI é essa desburocratização, né? Para você não exigir desse cara que está começando a vida aí como empreendedor, como empresário, e você exigir dele coisas demais que o MEI não pode pagar. Mas, Léo, voltando ao assunto da perícia judicial, quais são os pontos aí positivos e negativos aí vamos lá. Perícia? Ponto positivo, eu quero fugir um pouco do que a galera fala aí de, você tem flexibilidade de horário, e é tudo verdade, tá? Sim. Eu tenho flexibilidade de horário, você escolhe as áreas que você quer atuar. Por exemplo, eu como engenheiro civil não faço perícias que envolvam estrutura, porque eu acho que não é a minha expertise, tá? Então você, de repente, normalmente eu contrato pessoas para trabalhar. Do cara nichar também, né? Nichar muito, subnichar e falar, pô, é isso aqui que eu quero fazer, né? Porque o cara fica olho grande, né? Quer fazer tudo e não faz nada. Não faz nada e não faz bem feito, né? Isso. Então, assim, fugindo um pouco dos pontos positivos que todo mundo fala. Flexibilidade de horário, você escolhe a área que você quer atuar, você não tem uma chefia imediata. Processo eletrônico, você trabalha de onde você quiser, tem essa liberdade geográfica. No máximo, assim, a diligência de prova pericial, se for num local, você vai ter que, naquele dia ir naquele local, mas fora isso, você não tem, faz o laudo de onde você estiver, você aceita de onde você estiver, você marca a perícia, você entrega o laudo, responde impugnação, cobra alvará, tudo isso da sua casa. Né? São pontos positivos que eles existem. Mas, para mim, todos esses pontos que todo mundo fala, não é o ponto mais positivo da perícia judicial. Para mim, é algo que inclusive você fala muito sobre licitação, o ponto positivo da perícia, melhor para mim, é você ter recorrência. Se fosse resumir esse ponto positivo em uma palavra, é recorrência. É você vender mais vezes para o mesmo cliente. E quando você casa ali com o juiz ele tem inúmeros processos. Sim. Ele não vai ter só uma perícia para você, ele vai ter outras. Então você foi lá, prestou um serviço de qualidade, entregou no prazo, foi técnico, foi ético, foi imparcial. Aquele juiz, a tendência é que ele te nomeie em outros processos. Perfeito. Entendeu? Então, e aí você fica vinculado à pessoa do juiz, né? Nem a vara, porque se o juiz vai para outra vara, também normalmente ele vai te levar. Como acontece. Eu entrei em vários processos, em varas diferentes, porque eu fui nomeado por um juiz. Olha que interessante, em detalhe. Esse detalhe não é, esse pulo do gato não é qualquer um que sabe, não. Só quem é atuante sabe disso que eu vou dizer agora. O juiz, ele era substituto. Sim. E como juiz substituto, ele rodava. Isso aí. E por onde esse cara passava, ele me levava. Eu fui nomeado em processos, em várias que eu nem conhecia. Aí eu fui perguntar... Como é que descobriu? Você é cria do doutor fulano de tal, né? Foi ele que te trouxe e tal. Eu nem sabia. Então, assim, fica a dica, né? A perícia judicial, na perícia judicial, você tem a oportunidade de vender para a mesma pessoa várias vezes. Dando um exemplo. Né? E o ponto negativo, né? Eu vou citar dois, né? É o que eu falo bastante. Esse eu vou repetir bastante. É o relacionamento com as serventias. Difícil. É difícil. O relacionamento com a serventia, mesmo sendo perito, mesmo sendo auxiliar da justiça, é um pouco complicado. Eu tinha uma outra visão, né? A gente já conversou sobre isso. A minha imagem, você tá ali, você é auxiliar do juízo, cara. Você tá ali igual a eles também. Algumas varas entendem isso. E aí você já passou e narrou essa dificuldade, né, cara? Sim. A percepção que eu tenho, isso funciona na Justiça Federal e no Tribunal de Justiça. Do reconhecimento, sim? Do reconhecimento. A Justiça do Trabalho relacionamento. É menos ruim, vou colocar assim, tá? Agora, na Justiça do Trabalho, o perito... Não vou falar a expressão que eu penso, mas o perito é meio... não é tão bem... né? Não tem um bom relacionamento. E se tratando, tá? Você colocou um ponto aí. Eu achava que o perito, por ele ser um auxiliar da justiça, ele tinha um relacionamento melhor com a vara. Às vezes a questão não é nem o relacionamento do perito. É uma questão que é inerente à própria vara. A vara é lenta. Entendi.
Entendeu? Não tem nada que eu possa fazer para mudar isso. Mas assim, questão de prioridade, né, cara? Assim, porque assim, todo respeito, tá? Todo Aham. respeito aos funcionários públicos e tal, ou os serventuários ali das varas. Mas se é um parente deles ou se é um amigo, vai andar na frente. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira aqui. Vai andar na frente, vai passar, vai. Ah, se é um juiz que demora a decidir, o serventuário pode até botar lá e o juiz vai demorar a decidir. Doutor, eu concordo com você, Ah. mas eu não quero nem Nem pode. nem falar sobre isso. O que eu quero colocar é o seguinte: existem dificuldades que são inerentes ao próprio, com todo respeito ao funcionarismo público. Sim. Vou te dar um exemplo e quem está em casa vai entender, tá? Houve uma atualização no sistema do tribunal que é vinculado ao Banco do Brasil, que é onde são feitos os nossos alvarás. Tá? Você vai dizer para mim assim, Leonardo, o alvará do perito ele vai sair primeiro do que o alvará do advogado. E eu vou concordar com você. Sim. Tá? Mas o que acontece? O funcionário público, nesse caso, de uma vara específica, ele não se atualizou no procedimento. Sim. Mudou o procedimento. É para você fazer o cara entender. Para você ter uma ideia, eu não estou falando de algo que eu ouvi, isso aconteceu comigo. Eu tive que ir no Banco do Brasil pedir pro cara me explicar, eu ir na vara, para eu explicar pro cara. Eu entrei no sistema, para você ter noção. Com assim, falar, cara, mudou isso aqui, ó. Se você não assinar isso aqui, eu não recebo. Eu tive que fazer isso. Aí, lógico, eu tive acesso porque eu sou um auxiliar da justiça. Sim, de repente, ele não receberia um advogado para falar isso. Para ensinar. Concordo que nesse aspecto, talvez eu tenha uma prioridade, tá? Mas você vê, a dificuldade do funcionário se atualizar, isso vale para Chico e para Francisco, vale para você e vale para mim. Certeza. Entendeu? Certeza. Então, tem algumas dificuldades que não é uma questão de ser o advogado ou ser o perito, Entendi. é inerente ao meio. Entendi. Né? Funcionário, às vezes, com muito tempo, já perto de se aposentar. Sim. Aí, como é que você vai dizer para um cara que é da era do processo físico, Sim, perfeito. dizer que ele precisa se atualizar no digital? Então, é um ponto negativo que a gente tem que considerar e que é inerente a ser perito e ser advogado. Qual mais ou menos o prazo médio? Vamos falar de médio, né? Não vamos falar nem dos bons nem dos ruins. Aham. Prazo entre você entregar um laudo e você receber o... Olha, eu tenho. É complicado falar em prazo porque eu tenho exemplo para tudo. Eu tenho um mandado de pagamento. Hoje, na gravação desse vídeo, é dia 16. Hoje é dia 16. 15 de janeiro de 2024. Eu tenho um alvará que eu esperei o mês de dezembro inteiro para ele ser digitado. No dia 19, no apagar das luzes, fizeram na correria, fizeram errado. Eu não consegui receber. E hoje é dia 16 de janeiro. Então, assim, vai para 2 meses. Entendi. Tá? Esse é um exemplo negativo. Mas você entregou esse laudo quando? No início de dezembro. Início de dezembro. Por isso que eu tô falando. Aí tem dezembro inteiro, tem o você recesso recebe judiciário. antes de impugnar? Como é que... Cada juiz entende isso de uma forma. Tem juiz que eu entrego o laudo e ele me paga. Tem juiz que espera as impugnações? Tem juiz que eu entrego o laudo e ele paga metade. Entendi. Entendeu? E tem juiz que ele só paga no final. Depois que esclareceu, depois... E tem os Mas casos... no final de sentença, recurso, não. No final do seu laudo. No final da produção da prova pericial. Entendi. E eu tenho esse último caso que você citou. Vamos dividir em 4. Ó. Recebo na entrega, recebo metade na entrega, recebo tudo só no final das impugnações e recebo tudo só no final do processo. Mas qual vamos fazer uma média aí, seria... 30 dias. 30 eu acho dias. que sem medo, assim, 30 dias. 30 dias. Porque você tem... eu vou entregar o laudo, e aí se eu ligar na vara vai mais rápido. Esse mais rápido pode ser que em 5 dias eles coloquem na conclusão, para mais 5 dias vir uma decisão. Aí nisso já foram 15 dias E existe corridos. caso que o juiz não fala nada sobre o seu pagamento e você tem que ir lá e Existe. ou peticionar, Abre falar a vista as partes, aí ele não fala, mesmo tendo pedido, abre a vista as partes, aí eu tenho que ligar, falar... Aí só ligar ou você tem que peticionar? Não, eu tenho que ligar. Se já tem o pedido, eu só ligo para dizer que não foi apreciado. Ah, tá. Ainda assim, tem vários, doutor, o pedido já se perdeu, já teve manifestação, já teve certidão, só atravessa uma petição para facilitar e tal. Entendi. Então tem esses casos. Pode ser aí que eu leve um processo já com honorários depositados, que eu leve 30 dias, de 30 a 45 dias. Agora, tem as varas que são boas. Você tem alguma vara, algum laudo que você já entregou há mais de um ano e você não recebeu? Eu tenho laudo desde 2016, cara. Não, é pra questão de que a empresa fechou, né? Sim, não tem foi processo... problema da vara em Tem um si, outro né? problema, então. Não vamos falar, mas tem questões relacionadas à execução. Não, são processos que eu fiz de gratuidade, fiz para Embora entrar. você seja bem ativo na execução, não sei se você pode
Ah. Até falar desse último agora que você penhorou, Cara, tá penhorando 30% do salário do cara, não é isso? Da eu- aposentadoria do salário? Como Olha, que é? eu acho que eu sou o único cara que está piorando salário de funcionário público Aí, e consegui uma restrição na habilitação. conseguiu uma restrição na habilitação? Eu consegui pedir o bloqueio da habilitação do cara. Caramba. E aí, assim, ele não falava no processo, até a hora que eu consegui a restrição da habilitação. Aí Ele me falou. procurou fazer acordo. Ah, Parcelou em legal. 3 E vezes, conseguiu receber. consegui, pagou direto na minha conta. Depois que teve acordo, foi até rápido, que ele pagou na minha Entendi. conta direto, não teve esse trâmite de Aham. expedir alvará e tal. Então, O reclamante mesmo já tinha, nem tava ligando mais para advogado. né? quem recebeu, não, quem já Ele já tinha recebeu. recebido, ele ficou devendo só a perícia. É porque o perito não tem essa coisa da execução. É, eu sei disso. Percepção que eu tive. O cara pagou o reclamante porque era o cara que poderia encher o saco. É isso aí. Entendeu? Perito não vai correr atrás disso, vai ficar peticionando lá e não vai saber executar. Mas perfeito. Só que ele deu azar. Deu azar. Entendeu? Então é isso, não dá pra falar todos os pontos positivos. De repente a gente marca Um outro para falar sobre isso. Só né? perícia é uma área que eu gosto muito. Sim. Como você fala da licitação, tem muita dificuldade, não adianta achar que vai entrar, vai ficar rico, esses cursos aí que prometem mundos e fundos, não é assim. O meu objetivo, assim como o seu, não é vender sonho, não é vender facilidade, não é vender ganho fácil, mas é buscar facilitar, porque é uma área boa, Sim. tem muitos processos, E assim, tem muitos problemas. Quando você começou, você não tinha ninguém, né? Você tinha até mim para falar juridicamente com você com algumas coisas. Sim. Mas a prática da perícia do Não. dia a dia não tinha. Não tinha, Então, é esse conhecimento de anos aí que você quer levar para as pessoas. Sim, É a mesma coisa sim. no meu caso. Quando comecei na licitação também, não tinha ninguém. Você vai aprendendo no dia a dia. Aprendendo, perdendo, ganhando, tomando prejuízo e vai. Sei. E aí hoje você tem uma experiência suficiente para ensinar para as outras pessoas. Eu tenho um dos produtos lá que eu vendo são modelos de petições. Sim. Nem estão todos, acho que cabe até dar uma atualizada. Atualizar, né? E a galera que compra o meu curso fala, cara, petição, eu não tenho problema em me manifestar no processo. Por quê? Quando eu quero falar uma coisa, eu já vou lá no modelinho. E já pega. Era uma coisa que eu não tinha. Sim, perfeito. Eu tinha que Tem bolar. ir construindo, né? Aí tem petições que a maioria é minha mesmo, né? Sim. Tem petições, lógico, que você pega de outros lugares, vai adaptar Sim, pra tua normal. realidade, é normal. E é isso, cara. O objetivo é facilitar a vida de quem tá Quem tá vindo. chegando, Né? perfeito. E receber. Lógico, por isso, né? Por isso. Com certeza. Então é isso aí. Já Obrigado. falamos bastante. Você que chegou até esse ponto do vídeo, não deixe de curtir, se inscrever. Quando você se inscreve nesse canal, você ajuda o canal a crescer. Considere compartilhar, enviar para o seu amigo engenheiro, médico, advogado, contador, empresário que quer saber mais sobre toda a burocracia aí no âmbito contábil, fiscal, de saúde e segurança do trabalho. E até o próximo vídeo.